de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, começamos o dia de hoje consagrando esse dia a Ti, pedindo a Tua sabedoria, pedindo a Tua direção, pedindo os Teus livramentos e que a Tua presença esteja conosco. Oramos também pelo Rio de Janeiro, para que o Senhor intervenha nessa situação, Senhor, que o Rio de Janeiro está enfrentando. Amamos o Rio de Janeiro e pedimos que a Tua mão esteja, Senhor, sobre este estado, bem como sobre o Brasil e sobre as nações. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Eu me conecto em oração agora, em cada pedido. Pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em várias partes do mundo, que estão nesse mesmo propósito junto conosco. Estamos em oração, estamos em jejum e apresentamos tudo diante de Ti, Pai. Nossos pedidos, nosso clamor, nossas necessidades e pedimos, ó Deus, resposta do Senhor. Que essas 7 áreas da nossa vida sejam visitadas pelo Teu poder. Onde houver amarras, onde houver oposição espiritual, nós ordenamos que se retire, que saia do caminho. Declaramos vitória, Pai, sobre cada uma dessas 7 áreas, no nome de Jesus. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que a mão de Jesus Cristo agora cure os doentes, todo aquele que está doente seja curado. Nós cremos que Jesus cura, nossa fé está em Jesus e nós declaramos saúde sobre essa pessoa. E dizemos a enfermidade, a infecção, a inflamação, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Leva embora, Pai, a ansiedade, leva embora o aperto no peito, leva embora a depressão, leva embora a tristeza, leva embora as dores da alma. E nós oramos por uma cura total e completa, que a paz de Jesus Cristo reine agora nesse coração, que a presença de Jesus Cristo envolva essa pessoa. E nós estamos aqui, Pai, em oração, declarando: o Senhor reina na nossa vida. Não há nada, não há ninguém como o Senhor. Colocamos tudo diante de Ti e reconhecemos a nossa dependência, sim, Jesus. Somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, amarmos mais a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra os nossos olhos para Te ver, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. O Senhor me mostrou pessoas que estão aí me ouvindo e que têm sido alvejadas por ataques espirituais. Quando o inimigo quer nos atingir, ele envia alguém para lançar palavras, para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do propósito do Senhor. E eu vi, enquanto eu estava começando essa oração, como se houvesse pessoas que estavam acocadas, com as mãos na cabeça, se protegendo de palavras, se protegendo de ataques de pessoas próximas. Eu quero dizer para você, da mesma maneira que Jesus curou e libertou aquela mulher que estava encurvada por muitos anos e havia um ataque de Satanás ali sobre ela, e ela se endireitou, o Senhor também está lhe endireitando, porque uma proteção do Senhor está vindo sobre a tua vida. Isso não vai mais te atingir, isso não vai mais te paralisar. Você não vai mais se sentir acuado ou acuada como você estava, porque Deus entra com proteção na tua vida, Deus entra com livramento na tua vida, e quem vai batalhar por você é o Senhor. Amém? Seja você quem for,
que estava enfrentando essa luta, no nome de Jesus, receba aí essa palavra. Amém? Eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus, o testemunho da Silvânia. E ela escreveu assim: Shalom, estou te seguindo desde a campanha de 14 dias para livramento e proteção. E desde então nunca mais parei de te ouvir. E no dia 25 de outubro, na oração, você disse que uma pessoa estava com feridas na boca e na língua, e eu tomei posse da cura. Imediatamente comecei a engolir, e minutos depois eu estava curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela sua vida e agradeço por existir. Deus abençoe você e a sua família. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Lucy Cleide, e ela escreveu assim: passando para deixar o meu testemunho de cura. Há 1 ano, recebi o diagnóstico de um nódulo na tireoide. O médico já queria operar e fazer a biópsia. Entrei em todos os propósitos de oração e hoje recebi o meu milagre. Glória a Deus. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis para Ele. Amém? Não há impossíveis para Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Eu nunca entrei numa oração aqui e pedi para qualquer um de vocês colocar a fé em mim. Porque quem cura é Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, porque a minha fé está em Jesus. Eu entro aqui na oração porque a minha fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Há muitas pessoas, eu já, há anos, converso com pessoas. Eu vejo a dificuldade que os homens têm de confiar no homem. Então eu não peço que confie em mim. Confie em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus, na palavra dele, no que ele pode fazer, porque ele é Deus. Ele é Deus, está vivo. Algumas pessoas dizem: não, eu não creio que ele está vivo, porque não experimentou ainda. A hora que experimentar vai crer. Jesus está vivo. Jesus opera milagres. Aleluia. Amém? Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra está em Neemias capítulo 6, verso 1, diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Nem todas as pessoas querem falar com você ou que estão próximas de você querem te fazer bem. Neemias estava diante de uma grande obra, reconstruindo os muros de Jerusalém. E o diabo começou a incitar pessoas contra Neemias e contra essa obra. É isso que o diabo faz quando algo é de Deus. Ele incita pessoas para se levantarem e para tentarem paralisar aquilo que você está fazendo para Deus. Eu sempre digo, sabe, quando eu era um pastor do interior do Rio Grande do Sul, que não tinha nada de seguidor, não tinha canal de YouTube, não tinha programa de televisão, não tinha livro escrito, não tinha nada. Sabe, eu não me preocupava porque eu tinha sempre alguma luta, algum adversário aqui, outro ali, mas, sabe, nada assim contra mesmo. Mas a partir do momento que Deus começou a levantar o meu ministério, a partir do momento que eu comecei a falar para multidões, eu comecei a viajar vários países, todo país que eu fui, com a escola de profetas, lotou as vagas, lotou a escola. Aonde eu fui, isso aconteceu. Neemias estava construindo uma grande obra, mas uma obra que tinha autorização do rei.
Mas o diabo incitou pessoas como Sanbalate e Tobias para se levantar com fúria contra a vida de Neemias. Porque o diabo não quer que você dê continuidade a uma coisa de Deus. Então, quando você, não tem influência, quando você não está em crescimento, quando você não está muitas vezes envolvido em uma coisa grande para Deus, os inimigos dá para contar nos dedos, se tiver um que outro. Agora, quando você está fazendo uma coisa grande, está fazendo barulho, o inimigo sempre vai se levantar. Principalmente se aquilo ali vai mexer com outras coisas. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a síndrome de Sanbalate. Porque a crítica, a difamação é para tirar a sua coragem. É para acovardar você. Esse é o objetivo dos Sambalates que aparecem para todos nós. E eu quero que você entenda, a síndrome de Sanbalate é quando pessoas críticas, sarcásticas e ameaçadoras tentam paralisar aquelas pessoas que decidiram obedecer a Deus. Quando você decide obedecer a Deus, quando você decide fazer uma coisa para Deus, lá vem os Sambalates. Os Sambalates, eles aparecem para tentar parar a obra, para tentar impedir você de continuar. É por isso que eles intentam tirar vocês das orações. Os Sambalates, eles vêm com uma conversa diabólica. Eles dizem para você, isso não adianta você orar, não adianta você ir nessas igrejas, não adianta você ter fé. Deus não vai fazer nada por você. Os Sambalates, eles se opõem a nós. Neemias queria reconstruir os muros de Jerusalém, mas Sanbalate queria destruir a motivação de Neemias. E é isso que eu quero que você entenda. Existe algumas coisas que você tem que entender sobre esses Sambalates. Você não precisa confrontar. Basta prosperar e os Sambalates se revelarão. Tem gente que odeia a prosperidade, odeia o crescimento. Tem gente que se vê você construindo, se vê você realizando uma coisa, a pessoa coloca o olho. É o Sanbalate que começa a falar mal e começa a atacar. O inimigo sempre levanta essas pessoas, para você desistir dos projetos que Deus colocou na tua vida. O inimigo levanta esses Sambalates para mexer no nosso emocional. Agora, olha o perfil de um Sanbalate. Preste atenção no perfil. Zomba de quem se levanta. Enquanto você está lá quietinho, enquanto você está lá como covarde, enquanto você está lá não fazendo nada relevante, tranquilo, vai. A partir do momento que você se levanta e você diz, olha gente, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos empreender, nós vamos fazer coisas grandes, pronto. Sanbalate aparece com seus amigos para atacar você, para tentar fazer você parar. E um detalhe, esses Sambalates, eles tentam mexer na opinião de outras pessoas contra você. Então, pessoas que olhavam para você bem agora estão olhando torto. Por quê? Porque eles acreditam mais no Sanbalate do que no Neemias. E isso vai acontecer sempre. É por isso que você tem que identificar quando existe um Sanbalate no seu caminho. O segundo, olha só, a segunda característica do perfil de um Sanbalate, ele espalha medo e dúvidas. Terceiro, ele finge interesse, mas ele quer distração. Ele usa a religiosidade para manipular. Esse é o Sanbalate. O Sanbalate, ele tenta manipular uma situação. Então ele mente descaradamente. Ele inveja. Suas palavras estão cheias de veneno. Sanbalate simboliza os que resistem à palavra que Deus te deu, a ordem da missão que Deus te deu. Então, quando você estiver construindo uma empresa, ou você estiver construindo um ministério,
ou você estiver, realizando algo que Deus colocou no teu coração e você tem uma palavra de Deus para aquilo, os Sanbalates vão descrer naquilo que Deus falou com você. E eles vão se levantar com o único objetivo: tirar a tua motivação, fazer você desistir da obra que você está fazendo. Gente que não aceita a responsabilidade e tenta desestabilizar quem aceitou. Inseguranças profundas geram um comportamento controlador. Os Sanbalates, eles querem controlar. Eles querem controlar o que você fala. Eles querem controlar as tuas ações. Os Sanbalates não deixam você ser livre. Não deixam você seguir as instruções de Deus. Sanbalate não lida com a sua estagnação. Então ele ataca o progresso, o seu progresso. É isso que ele faz, porque se você tivesse parado, você não incomodaria. Mas como você está progredindo, então o Sanbalate se levanta. Muitos te atacam. Eu quero que você preste atenção. Tem gente que te ataca no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família, porque na verdade queria ser você. A gente não pensa assim às vezes, mas é a verdade. Eles não achavam que Neemias ia tocar essa obra tão grande. Eles achavam demais essa responsabilidade estar sobre Neemias. Sanbalate era movido pela emoção do medo, não pela visão de Deus. Pessoas assim, eles querem o seu foco. Eles querem o seu foco, não a sua liberdade. Elas têm baixa inteligência emocional. Por isso, eles reativam, eles têm falta de empatia. E você pode ver, todo Sanbalate tem falta de empatia. Todo Sanbalate, preste atenção. Eles não se importam de difamar, de destruir uma pessoa. Eles não se importam de baterem. Eles não se importam com isso. Eles não se importam de perseguirem. Eles não se importam de mentir descaradamente. Eles não se importam com isso, porque eles não têm empatia. Empatia é zero. A empatia é zero deles. Então eles atacam até aquele que está em pecado. Eles são duros, como se a perfeição estivesse só com eles. E eles manipulam ao invés de inspirar. Eu sempre digo, um verdadeiro líder nunca está cuidando para a grama do vizinho. Ele está focado em fazer o que Deus colocou no caminho dele. Um verdadeiro líder. Você tem que reconhecer um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não ataca outros para crescer. Um verdadeiro líder cuida do que Deus colocou no seu caminho. E para encerrar essa palavra, o verdadeiro homem de Deus é aquele que continua, mesmo sendo ridicularizado. Se você está sendo perseguido, continue. Está sendo atacado, continue. Está sendo injustiçado, continue. Está difícil, continue. Porque grande é a obra que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu vim aqui para declarar essa palavra. Não negocie com quem não entende a sua missão, com quem não entende o que Deus falou com você. Neemias, no capítulo 6, no verso 13, ele disse: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Meu Deus! Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você está fazendo uma grande obra, não pare por causa dos críticos, não pare por causa dos Sanbalates, não pare por causa dos invejosos, não pare porque as coisas estão difíceis, porque Deus está com você. E eu encerro essa palavra lhe dando 4 conselhos. Ignore a crítica que não é construtiva. Fortaleça o seu foco em Deus. Cerque-se de aliados espirituais, intercessores para orarem com você. E a 4ª coisa, ore como Neemias. O homem que orava. Ore como Neemias e Deus te dará a vitória. Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: eu não vou parar. Escreve aí: eu não vou parar. Vai ficar feio para quem te persegue. Vai ficar feio para quem te persegue. Escreve aí: eu não vou parar.
Escreve aí, eu não vou parar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Nós temos declarado esse Salmo. Eu quero falar rapidamente para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, tem aqui um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Tá? Os dois livros são mais de 700 orações. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive, é bom para dar de presente para outra pessoa. Também quero convidar você hoje, eu tenho a mesa de conselhos na academia. De repente você tem uma decisão importante para tomar, ou você quer um conselho urgente. Eu terei a academia aqui no Global, que toda quarta-feira eu tenho essa mesa de conselhos e eu convido você a estar comigo. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar. Vai valer a pena, gente. Olha, eu tenho dito, a academia tem me dado muita alegria. Eu tenho conseguido falar muito do profético dentro da academia e ela é uma bênção de Deus. Por isso, se você não é nosso aluno ainda nessa escola online, eu convido você a se tornar. Está lá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem a academia aqui no Global, ok? Domingo agora eu estarei na Santa Ceia aqui em Alphaville. Então esse domingo eu estarei na Santa Ceia aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. E eu convido você a participar da ceia comigo. Eu tenho uma palavra do trono de Deus, uma palavra profética. Já faz alguns dias que essa palavra está no meu coração e eu quero liberar toda ela nesse domingo. Eu convido você a estar com a gente, vai ser maravilhoso. Amém? Salmos 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Não deixe o diabo ter tirado a oração. Não deixe o desânimo ter tirado a oração. Não deixe outras coisas entrarem no lugar da oração. Deus está fazendo coisas muito grandes aqui. Sabe, hoje são milhões de pessoas que me acompanham. Ao total, nas redes sociais, são mais de 20 milhões de pessoas. Programas de televisão, eu tenho programa na Band, que eu vou ficar até o final do ano. Tenho programa na Rede TV. E eu vou dizer uma coisa para cada um de vocês que tem me acompanhado há anos. Se Deus não estivesse comigo, eu não estaria fazendo o que eu faço. Então, se Deus me apresentou para você, existe um propósito de nós estarmos aqui. Leve isso a sério, as conexões que Deus está colocando no seu caminho. Amém? Então, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. E eu tenho um recado também na live das 9 hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou uma pessoa chamada Sofia, ou é filha de alguém que está aí me ouvindo. Deus está dando um grande livramento para Sofia, no nome de Jesus Cristo. Eu vejo o Senhor colocando a mão sobre a Sofia, aguardando, e o Senhor também tirando, sabe, da vida da Sofia, um atrapalho que havia na vida dela. Eu também quero liberar uma palavra para a Rosa, que está aí me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Rosa, que o Senhor cuida de cada um dos teus filhos, certo? Você tem 2 meninos e uma menina.
Deus está visitando a tua casa, Rosa. O Senhor é o teu sustento, o Senhor é o teu baluarte. Eu vejo Deus te fortalecendo para você se levantar. Amém? Deus está te fortalecendo. O Senhor também mostrou uma pessoa que está, sabe, acamada, anda doente, anda se sentindo pesada e o Senhor está renovando as tuas forças. Levanta agora, em nome de Jesus, e anda. Em nome de Jesus, eu declaro saúde e força sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te apresentar diante de Deus. Tem uma pessoa que é do ano de 75, faz aniversário dia 9 de outubro. Está me ouvindo aí? Deus te visita, certo? O Senhor me mostra também papéis sendo assinados, transferências acontecendo e muita movimentação na sua vida. Você sim está vivendo uma temporada, uma estação, onde muita coisa está virando, mas para melhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tua mão de poder está sobre nós. Derrama da Tua graça sobre a vida de cada homem, mulher, jovem, criança que está me ouvindo. E nós apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração. Senhor, essa folha que eu estou segurando representa todos os pedidos de oração que estão sendo feitos aqui no Brasil, que está sendo feito nas nações, pessoas de todos os lados que estão orando pela sua família, que estão orando pela sua saúde, que estão orando pelas suas finanças, que estão pedindo justiça de Deus, que estão pedindo os livramentos do Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor intervenha. Oramos, Senhor, para que o Senhor faça justiça. Oramos para que o Senhor intervenha em nossa causa e que o favor do Senhor seja liberado na nossa vida. Abre o céu sobre nós, Espírito Santo de Deus. Derrama da Tua graça e da Tua Shekinah. Nós te pedimos, coloca a Tua mão, ó Pai, sobre nós, sobre nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós. Apresentamos a Ti nossos pedidos de oração e pedimos resposta do alto. Pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos que a Tua mão de poder seja liberada. E eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora, que a perseguição, a inveja, a maldade, a contrariedade caia por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre agora. Que toda opressão espiritual, que todo combate que você tem enfrentado cesse nesse momento. Que o cansaço, o desânimo, todo tipo de opressão cesse na tua vida. E que venha tempos de paz, de refrigério, que uma unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua vida, no nome de Jesus. Eu te abençoo. Consagramos o dia de hoje ao Senhor, para que seja um dia de provisão, para que seja um dia cheio da presença de Deus, para que seja um dia de vitória, um dia de milagres, um dia de portas abertas. E nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor não somos nada. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos colocamos diante de Ti. Pega da nossa mão e nos conduza na vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe. 9 da manhã estarei aqui com uma live maravilhosa, profética, e depois eu convido você a estar comigo junto na Academia Kingdom. Compartilhe essa oração e que Deus abençoe a todos. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus a paz, a alegria, o livramento. Que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, nos livre dos perigos, das maldades, da contrariedade, das existências espirituais e de todo tipo de opressão. Também oramos para que toda inveja, que todo tipo de inveja, de contrariedade, seja no trabalho, seja na família, seja aonde essa pessoa vai, aonde os seus pés tocam, que o Senhor dê vitória a ela, Senhor. Que a Tua presença esteja sobre ela. E nós apresentamos a Ti, Senhor, todos os pedidos
desse propósito que nós estamos. Apresentamos a Ti nossas necessidades, clamor, lágrimas e pedimos intervenção do Senhor, pedimos resposta. Estamos entregues a Ti, ó Deus. Estamos nos rendendo dia a dia, estamos em consagração e pedimos, ó Deus, pedimos o Teu toque. Toca, Pai, com o Teu poder, toque-os, Jesus. Aquele que está doente, leva embora a enfermidade. Aquele que está com dores no corpo, aquele que está com problemas emocionais, leva embora todo esse mal e traga cura, traga libertação completa na vida dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença nos revista, a Tua presença nos encha, nos dê sabedoria no dia de hoje, para lidarmos com todas as situações que temos que resolver e tudo aquilo, ó Deus, que precisamos de justiça, que precisamos de provisão, que precisamos de milagres, nós pedimos, coloca a Tua mão, meu Pai. Coloca a Tua mão e no nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, Pai. Tudo aquilo que essa pessoa, Senhor, está já há um tempo em um processo de cura, em um processo de restauração. Eu quero declarar, Senhor, que aquele que começou a boa obra vai terminar no nome de Jesus Cristo. Eu também repreendo, Pai, todo tipo de ataque à saúde dessa pessoa, ataques espirituais, direcionados à saúde, direcionados ao corpo físico dessa pessoa para enfermá-la, para adoecê-la. Todo mal invocado ou todo mal no corpo dela, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a saúde divina. Que a saúde divina toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, blinda ela, blinda a casa dela com sangue precioso de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Pai. E que o dia de hoje seja um dia abençoado. Consagramos esse dia, cada hora desse dia, cada segundo desse dia, que a mão do Senhor esteja sobre esse dia. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu quero liberar uma palavra que o Senhor me mostrou aqui na hora da oração, em pessoas que estão num processo de cura já há um bom tempo. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ou seja, o Senhor está acelerando coisas aí, está acelerando tratamentos, está acelerando curas, está acelerando restaurações. Pega aí como palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor me mostrou enquanto eu estava orando aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de começar, glorificar o nome do Senhor. Eu recebi o testemunho da Silvia e ela escreveu assim: moro em Formosa, Goiás, e ouço sempre suas orações. Meu irmão Manuel, em outubro de 2024, foi diagnosticado com um tumor no intestino, agressivo e invasivo. Ele fez sessões de químio e durante todo o tratamento permanecemos unidos em fé e oração. Hoje meu irmão está curado para a honra e glória do Senhor. Gratidão. Glória a Deus. Deus é fiel. Jesus Cristo intervém, Jesus Cristo opera milagres. Eu também recebi o testemunho da Márcia Gomes e ela escreveu assim: agradeço a Deus, estava com um câncer maligno de pele e através das orações o Senhor me curou. Que Deus o abençoe. Glória a Deus. 2 testemunhos de cura de câncer. Nós cremos que Jesus Cristo é Ele opera milagres. Amém? Qualquer pessoa que você ver orando, qualquer pessoa que você ouvir falando o nome de Jesus, tem que apontar para Jesus. Porque não é o homem que faz, não é o homem que cura, não é o homem que liberta, não é o homem que salva, mas Jesus. Jesus, coloca a sua fé em Jesus. Escreve aqui nos comentários: minha fé está em Jesus Cristo. É isso, é isso. Eu creio em Jesus Cristo. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Minha casa crê em Jesus Cristo. Tua casa crê em Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. E eu quero falar uma coisa para você. Pare de ser teimoso. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pare de ser teimoso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, diz assim:
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, porque é uma palavra que Deus falou comigo muito forte. O Senhor havia dado uma ordem muito específica para Saul. Ele deveria ir a um lugar e destruir completamente, não deixando nada. Deus não queria nem que ele tocasse nos bens materiais, nos despojos de guerra. E a Bíblia nos diz que Saul, então, atacou aquele lugar, mas como ele viu que o rei, que se chamava Agag, era um rei solícito, ele fez um acordo, ele fez um negócio com o rei, guardou o melhor da terra, os despojos, o ouro, a riqueza, os bois, e o resto ele destruiu. Ou seja, ele não fez conforme a palavra do Senhor. E daí me chega o tal do profeta Samuel, um ungido de Deus, que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. E quando Samuel chegou lá, ele ouviu o barulho dos bois, ele viu os homens segurando os tesouros, os despojos daquela terra, ele viu o rei Agag vivo, e ele então chega para Saul e diz assim: Saul, o que aconteceu? Deus te deu uma ordem, e a ordem era: não deixa nada, destrói tudo, acaba com tudo. E Saul disse: não, eu sei, mas esse rei é solícito e nós vamos fazer aliança. A partir de agora ele vai trabalhar para mim. E quanto aos despojos, os homens que estavam comigo, eles precisavam desse despojo. Eles precisavam também desses bois. Samuel ficou tão bravo com Saul e disse a Saul: o Senhor está arrancando de você o reino, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que Saul estava querendo fazer? Ele estava querendo guardar os bois para sacrificar a Deus, mas Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a obediência. Deus queria a obediência de Saul. Deus queria a entrega total de Saul ao propósito, ao plano que Deus havia colocado. E eu aprendo algumas coisas aqui. A desobediência gera rebeldia. Desobediência é praticar a rebeldia. E a rebeldia é um dos piores pecados para Deus. A pessoa rebelde, ela não faz como Deus disse, ela faz como ela acha que tem que ser. E há muitas pessoas assim, elas fazem do jeito delas e pensam que estão agradando a Deus. O nosso Deus, ele nos dá direções muito específicas e nós temos que obedecer o que ele nos disse. Não deve ser nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Ontem eu cheguei cedo aqui no meu escritório, antes do meu pessoal vir, e eu comecei a orar. Olha só, já estou orando para o ano que vem. Já estou orando para o ano que vem. Eu acredito em orações programadas. Eu apresento diante de Deus eventos que eu tenho pela frente, viagens que eu tenho pela frente, compromissos que eu tenho pela frente, planos que eu tenho pela frente. Eu estou sempre em oração, são orações que eu chamo de orações programadas. Eu estou orando lá na frente. Eu já oro para que Deus coloque uma boa esposa na vida do meu filho. Eu já oro para que Deus coloque um bom esposo na vida da minha filha quando ela tiver a idade para casar.
Nós já oramos, eu e a minha esposa, já estamos orando, são orações programadas. E ontem eu estava aqui em oração, estava sozinho, eu e Deus, e o Senhor falou muito forte comigo sobre algumas diretrizes para o próximo ano. E eu ali coloquei aquilo no meu coração. Quando o meu pessoal chegou, eu disse: olha, o Senhor me mostrou assim e assim. E nós vamos fazer exatamente como o Senhor disse. Exatamente. Eu não quero, pagar pela teimosia, pagar pela desobediência. Eu não quero dar um jeitinho, naquilo que Deus tem falado comigo. Eu quero fazer exatamente o que Deus disse. Eu aprendi que a teimosia é uma injustiça. É como você praticar a injustiça. Então Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra. Você está teimando, você está sendo injusto diante de Deus. E Deus prometeu na sua palavra, Ele é o juiz de toda a terra, ser justo. E Ele será. Mesmo que você diga: não, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo, e Deus vai dizer: não, eu dei a minha palavra para você, eu dei a minha direção para você, eu instruí você, eu quero que você faça exatamente como eu disse para você fazer. Quando você se rebela e é corrigido e não segue a correção, então você é um teimoso. Porque Saul já havia sido repreendido por Samuel, quando ele quis oferecer sacrifício antecipadamente em um outro momento. O Senhor disse, através de Samuel, que o Senhor poderia ter confirmado o reino para Saul, mas o Senhor não confirmou o reino por causa da desobediência de Saul, porque ele se precipitou. É melhor você aguardar em Deus e esperar pela direção de Deus do que você se precipitar e você ir, em uma direção que a presença de Deus não estará com você, porque você está indo por sua própria conta. Quando você vai por sua própria conta, quem paga é você. Você está indo em desobediência. E eu aprendi uma coisa em Provérbios 16, 28, olha o que a Bíblia diz: o homem perverso instiga contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. A pessoa que está em desobediência, ela vai ouvir vozes, e não vai ser a voz de Deus. Em grande parte, ela vai ouvir uma voz, e a voz que opera por trás da desobediência é uma voz maligna. E essa voz maligna vai fazer com que ela faça negócios errados, alianças erradas, faz com que ela se precipite. Uma voz maligna que começa a trazer divisão na vida dela, que começa a instigá-la, a causar intrigas. Olha o que eu tô querendo falar aqui para vocês. Quando você entra no caminho da desobediência, da teimosia, de você recusar ouvir a Deus, tem vozes que falam com você e não é a voz de Deus. É a voz que instiga para fazer o mal. Eu não digo que o inimigo, vai te manipular 100% para você, mas ele vai lançar suas sementes do mal. É uma sementinha do mal. Para que você pratique a maldade, para que você cometa erros. Aí você diz: meu Deus, como é que eu fui fechar esse negócio? Você permitiu com que essa voz de engano entrasse na sua vida pela desobediência. A maioria de vocês nunca ouviu sobre isso, mas é o que a Bíblia diz que acontece. Diz que a teimosia, a desobediência, ela abre a porta, espiritualmente falando, para que vozes malignas comecem a nortear a tua vida, e não é a voz de Deus. É a voz do engano, é a voz da intriga, é a voz da precipitação. Foi o que aconteceu com Saul aqui. Alguém chegou no ouvido dele, e um detalhe: o diabo usa pessoas quando você abre essa brecha da desobediência, e ele mesmo sussurra nos ouvidos daquele que está em desobediência. É por isso que a Bíblia diz que um pecado
um pecado, ele abre, sabe, margem para outro pecado. Quem está sujo vai se sujar mais ainda, a Bíblia diz. Por quê? Porque existem vozes malignas que estão tentando interferir nas decisões. Estão tentando interferir, estão tentando manipular, estão jogando sementinhas para trazer perda, para trazer destruição, para fazer você fazer uma coisa com a cabeça quente, porque você entrou na desobediência. É por isso que a desobediência não é apenas um ato, a desobediência é um caminho. A teimosia é um caminho. E nós, quando nos rebelamos à presença de Deus, nos rebelamos com a direção de Deus, nós abrimos essa porta para que vozes malignas comecem a torcer o nosso caminho, a torcer o teu destino. Então daqui a pouco você se encontra numa situação, eu quero falar sobre isso, é muito importante porque tem gente que pode estar passando por isso. Às vezes você está numa situação que você diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E sabe o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria das pessoas fazem quando estão passando por pepino, quando o inimigo, sabe, está arrasando com eles? Deus, por que tu permitiu isso? A pessoa entrou no caminho da teimosia, na desobediência, ela não se rende a Deus, ela não se rende à palavra, ela não se rende à direção, ela não consulta a Deus. E ela começa a ser norteada não pela voz de Deus, ela começa a ser norteada pela voz maligna. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado que te afasta de Deus. Vai abrir espaço para outras vozes. Olha só, Saul ouviu o exército, Saul ouviu o rei, Saul estava ouvindo o mal, menos a Deus, menos a palavra profética que ele havia recebido, menos a palavra profética que ele havia recebido da parte de Deus. Então tem vozes que se filtram para a pessoa cometer erros, para a pessoa ter prejuízo, para a pessoa, sabe, com a cabeça quente, falar o que não deve, agir de forma descompensada e destruir tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Ou seja, Deus dá a bênção e o homem joga fora a bênção por causa da desobediência. Aí você diz, puxa, é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu acho que a coisa é um bom negócio, quando eu entro, eu só perco. A minha vida tem sido uma sequência de derrota, de perdas, de vergonha. Deus me abençoa, abre as portas para mim, quando eu vejo eu estou todo endividado de novo. E a culpa não é de Deus, gente. A culpa não é de Deus, Deus não tem culpa disso. O problema é que você, no caminho da desobediência, você está ouvindo outras vozes que estão norteando a tua vida. Aí você pergunta, e como é que eu mudo isso? Arrependimento. É o primeiro passo, arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho sido teimoso. Eu não consulto o Senhor para fazer meus negócios. Eu não consulto, eu faço da minha cabeça. É por isso que você está se endividando. É por isso que as coisas estão dando errado para a sua vida. Mas se você se arrepender e dizer, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu fizer vai ser consultando a Ti. Tudo que eu fizer vai ser na direção do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Até o fato de você estar sempre no vermelho, sabe, esgoelado financeiramente, pressionado de todos os lados, é porque você se meteu em coisas que você não deveria se meter. Não era para você se meter. Não era para você se meter. Olha só, Davi tinha dinheiro para construir o templo que Salomão construiu. Davi tinha dinheiro para isso, tinha poder para isso, tinha conexões para isso. Mas Deus disse, eu não quero que você construa. Tem coisas que não é para a gente fazer. E sabe como é que é o homem? O homem, enquanto está vendo, ele diz, eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso. Ei, não é não. Não é não. Não é não. Você está ouvindo o que Deus está falando aqui hoje com você? É por isso que você está esgotado emocionalmente, é por isso que você se sente pressionado, é por isso que você está estressado com todo mundo, é por isso que tem momentos que parece que você, sabe, vai arrebentar com tudo. Isso tudo está acontecendo contigo porque você não consulta a Deus. Você não consulta a Deus, você entrou num caminho de desobediência, você tem sido teimoso. E se você quer ver dias felizes, se você quer que Deus mude essa situação na sua vida hoje, se arrependa, chore.
chore aos pés do Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero te obedecer. Se você fizer isso, Deus vai endireitar teu caminho. Está aí a palavra para você. Amém? Está aí a palavra. Eu vejo uma pessoa que tem vários caminhões e carrega gás nos caminhões. E não é um gás de cozinha que carrega, é outro tipo de gás que está carregando aí. Certo? E Deus manda dizer para você que é dono desses caminhões: o Senhor está te visitando nesse momento e o Senhor está dizendo: para de andar pelo caminho da teimosia, renda-se a Deus e o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Eu também quero falar com a Dayana e o Senhor manda dizer para você: Dayana, chega de andar nesse caminho da desobediência. Está na hora de você se voltar para Deus. E essas mulheres que muitas vezes você está ouvindo elas estão te levando para a perdição. O inimigo quis destruir teu casamento várias vezes, mas agora tem sido lançado um ataque destrutivo para que você, siga outro caminho. Deus está cortando o laço agora, Daiane. Conta a tua vida, conta a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero falar com o Vitor. E o Senhor manda dizer a você: Vitor, consulta a Deus. Tem viagens que você tem feito, que o Senhor tem dito, tem sido só para perda. Você tem que estar no meu propósito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e nós vamos orar agora, certo? Desse domingo, gente, deixa eu falar o que vai acontecer nesse domingo. Domingo agora, nós vamos ter um culto muito especial. Nesse domingo, nós vamos ter um culto muito especial. Vai ser um culto profético. É um culto que eu quero liberar 7 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declarações que quebram barreiras, quebram limitações. Declarações proféticas, nós vamos declarar em uma só voz 7 declarações nesse domingo. Eu quero convidar você a participar do Domingo dos Decretos. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Também esse final de semana nós temos a Escola de Profetas, que vai ser transmitida quase que toda, não toda, mas quase que toda, dentro da minha academia, Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno na Academia Quino Global e viver uma virada na sua vida. Eu creio nisso. Quando você se aproxima de Deus, as coisas de Deus, não tem como você não ser abençoado. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, tá? Deixa aí o teu like. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para me ajudar a compartilhar essa live, porque tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, tem muita gente aí que, tá passando por problemas e pensa que é Deus passando ele pela prova. Não é Deus, não é Deus fazendo você passar pela prova. Isso é o caminho da desobediência, da teimosia, tá? Mas hoje o Senhor está dando uma nova oportunidade. O Senhor é misericordioso. O Senhor está dizendo para você: é tempo de você se ajustar comigo, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Deus vai fazer uma grande obra aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Nós vamos orar. Deixa eu orar por você. Vamos apresentar nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus.
Escreve aí nos comentários, estou firme nessa oração. Nós vamos encerrar domingo esse propósito e não vamos quebrar. Amém? Estamos firmes, orando às 6 da manhã, às 18 horas. Não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa as distrações ter tirarem da oração. Não deixa nada ter tirado da oração. Espírito Santo do vivo Deus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos. Em uma só fé, Pai. Eu apresento todos aqueles que são do Brasil, todos aqueles que são do exterior, que estão orando conosco, que estão clamando junto conosco, e nós te pedimos, Pai, intervém. Traga resposta, Pai, a todos os pedidos de oração. Traga salvação na nossa casa. Que todos os nossos filhos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Pai, guarda nossos filhos das amizades ruins aqui desse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, de todas as informações malignas que existe, Pai, nesse mundo. Guarda nossos filhos, Pai, da maldade. Que todo plano de Satanás contra a nossa casa seja quebrado. Pedimos a proteção do Senhor sobre nossa casa, a proteção do Senhor sobre nossos filhos. Oramos também para que o Senhor guarde o nosso cônjuge, dando força, dando ânimo. Senhor, obrigado pela vida do nosso cônjuge. Somos gratos a Ti e pedimos, enche-nos da Tua presença, da Tua graça e do Teu favor. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho. Tira do nosso caminho o que é sussurro do inferno. Tira do nosso caminho, Pai, o que é atrapalho, o que é confusão, o que é para perda, o que é mau negócio. Tira do nosso caminho, Pai, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, o livramento do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Oro por aqueles que estão doentes, não importa o grau de problema, de dor, de infecção, de inflamação. Senhor, nós declaramos saúde por meio de Jesus Cristo, aquele que cura, e liberamos uma palavra sobre o corpo físico, a restauração total, a restauração completa, o restabelecimento de força, de energia, de ânimo, de saúde, em o nome de Jesus. Eu declaro sobre teu corpo físico a vida de Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua semana, para que seja uma semana ainda abençoada de milagres e de sobrenatural. No nome de Jesus, que o Senhor te toque, que o Senhor toque tua casa, que o Senhor toque tua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração agora. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso dia seja uma bênção. Amém? Paz, queridos, a todos. Até 9 da manhã.